Fica concluído este terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos prosseguir com o quarto e último ponto da nossa ordem do dia, que consiste na discussão do projeto de lei número 368/12, uma iniciativa legislativa de cidadãos relativa à proteção dos direitos individuais e comuns à água. A mesa tem desde já a inscrição do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, que tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários que nos trazem proteção do projeto de lei 368 sobre a proteção dos direitos individuais e comuns à água e de salientar que um dos propósitos e objetivos da área do ambiente do programa deste Governo está centrado em dois caminhos. Por um lado, resolver os problemas ambientais de primeira geração, a água, o saneamento, os resíduos e contaminação dos solos, e por outro, proceder à implementação de uma nova geração de políticas ambientais europeias, alinhadas com a estratégia de crescimento verde desenhadas para o país. Uma visão que não opõe a economia ao ambiente. Pelo contrário, harmoniza essa relação através da internalização dos custos ambientais nas atividades dos setores económicos do país. Este é o momento, Srs. Deputados, para lançar um novo ciclo de reformas. Reformas estruturais e de investimentos seletivos e produtivos em áreas estratégicas, como o conhecimento, a política industrial e a economia verde, capazes de promover de uma forma sustentável o crescimento e o emprego, tal como desenhado no compromisso para o crescimento verde em Portugal. Neste contexto e dentro destas reformas, Srs. Deputados, a atual reestruturação do setor das águas e dos resíduos sólidos urbanos era e é uma prioridade. Porém, com caminhos e estratégias diferenciadas, atendendo ao valor social, económico e jurídico dos bens em presença. Se, por um lado, o setor dos resíduos mais amadurecido tem uma vocação mais empresarial, reunindo condições objetivas de autonomização e concessão, o mesmo não se passa com o setor da água e saneamento. O Governo já o disse por várias vezes e nós também, e voltaremos a explicar e repetir tantas as vezes quantas necessárias, no setor das águas e saneamento apenas se prevê a reorganização sem alteração da natureza das entidades gestoras, permanecendo como um serviço público essencial que será preservado e mantido sob a esfera do poder público. Sendo reconhecidos os relevantes investimentos realizados nos setores do abastecimento de água ao longo das duas últimas décadas, com os consequentes benefícios ambientais e da melhoria da qualidade de vida dos portugueses, com uma enorme evolução, sobretudo na infraestruturação, cerca de 95% da população tem acesso à água da rede pública e 80% ao tratamento das águas residuais. No entanto, é também simultaneamente consensual que hoje estes setores padecem de problemas graves de natureza estrutural, operacional e económico-financeira que são necessários de resolver. Como exemplo de alguns desses constrangimentos, assinalam-se a distribuição da água nos sistemas com perdas muito significativas, a insustentabilidade económico-financeira das operações e as notórias desigualdades no preço dos serviços entre as regiões do interior e do litoral, que se traduzem em perdas em média de 40%, chegando a atingir em alguns municípios cerca de 80%. Os elevados déficits tarifários, na ordem dos 600 milhões de euros, a dívida dos municípios, cerca de 500 milhões de euros. Concretizando, o diagnóstico do setor pode ser caracterizado da seguinte forma. A qualidade dos serviços associados em baixa pode ainda ser melhorada, substancialmente, apresentando perdas de águas muito significativas, como referi. A reabilitação dos ativos é insuficiente, abaixo de 1%. Existe uma grande fragmentação das entidades gestoras, 500 entidades gestoras de serviços de água e saneamento no nosso país. A maioria delas não conhece os seus gastos com os serviços de abastecimento de água e saneamento. Muitas das entidades gestoras não têm sustentabilidade económico-financeira, pois não asseguram a cobertura dos seus gastos. A aplicação de tarifas orientadas por critérios não económicos geram um déficit tarifário e um passivo nos municípios, dando também, igualmente, um sinal errado aos utilizadores finais, ao não promover o uso eficiente da água. Muito bem. A não adesão ao serviço tende a agravar-se, quando existem alternativas que não cumprem os requisitos legais, furos, fossas e poços, potenciando os riscos para a saúde pública e afetando, por consequência, a sustentabilidade económico-financeira do setor.
Foi nesse contexto que se iniciaram um conjunto de alterações legislativas, imprescindíveis, ponderadas e com o envolvimento e participação das várias partes interessadas do setor, de modo a evitar o colapso financeiro do setor e das entidades gestoras. Procedeu-se à revisão e reforço do poder regulatório, à alteração da lei da delimitação de setores, à definição da fatura talhada e ao desenvolvimento de uma nova estratégia para levar a cabo a necessária reestruturação do setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais através do Pensar 2020. Uma ampla reestruturação do setor das águas, com vista à reorganização territorial do Grupo Águas de Portugal e dos sistemas multimunicipais, procurando, através da agregação de 19 em 5 sistemas, gerar economias de escala, promover o equilíbrio tarifário em regiões alargadas e enquadrando soluções para o problema dos déficits tarifários crónicos. Promover estratégias de gestão mais integradas dos serviços de abastecimento de água e saneamento em alta e em baixa, como forma de maximizar as sinergias operacionais de processos com benefícios significativos para os consumidores. Reorganizar corporativamente o Grupo Águas de Portugal, proporcionando reduções de custos operacionais de 23% até 2020 e de 32% até 2030, face aos atuais contratos. É este o caminho que assegura o estabelecimento de objetivos estratégicos operacionais, conferindo uma nova visão para o setor. Uma estratégia centrada na gestão eficiente dos ativos, por forma a assegurar, por um lado, a qualidade da prestação de serviços e, por outro, a sustentabilidade intergeracional do ciclo de vida deste setor. Devolverá maior transparência e rigor ao nível da formação dos tarifários e, simultaneamente, com maior controle do impacto social decorrente das correções tarifárias, em particular junto das populações mais desprotegidas, garantindo a universalidade e a acessibilidade dos serviços e dotando os utilizadores de mais e melhor informação sobre o serviço que lhes é prestado. Uma estratégia que não colide, muito pelo contrário, define como vetor estratégico a premissa implícita nesta iniciativa legislativa dos cidadãos, o direito à água e ao saneamento. Tal como relembram os peticionários, através da Resolução 64-292 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que consagra o direito à água potável e ao saneamento como o direito humano fundamental à plena fruição da vida e todos os direitos humanos. Uma resolução de enorme relevância que reconhece formalmente este direito pela primeira vez e apela aos Estados e organizações internacionais que providenciem recursos financeiros que contribuam para o desenvolvimento de capacidades e que transfiram tecnologias de modo a ajudar os países, nomeadamente os países em vias de desenvolvimento, a assegurarem qualidade e segurança e universalidade do acesso à água e ao saneamento a todos a custos razoáveis. Repito, a custos razoáveis. Assim, e justamente pelo facto de a água se tratar de um bem essencial à vida e ao bem-estar humano, o debate político partidário deve partir do pressuposto que, sendo a água um bem escasso e fundamental à vida humana, devemos todos preocupar-nos em assegurar a sua sustentabilidade intergeracional. Neste contexto, e agradecendo desde já a iniciativa legislativa dos cidadãos apresentada, não temos dúvidas que a melhor solução que serve a este fim passa pela reestruturação que o Governo está a levar a cabo e que, em traços gerais, que aqui se apresentou. No entender do CDS, o presente projeto de lei não terá o nosso acolhimento. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a água é um bem essencial à vida, um bem com funções sociais, ambientais e económicas de grande relevância, sendo por isso alvo de máxima preocupação por parte dos cidadãos de forma muito particular por parte dos agentes políticos e governamentais. Hoje discutimos nesta Câmara uma iniciativa legislativa de cidadãos que desde já saúdo, reconhecendo o seu ato de cidadania, marcado pelo assinalável número de signatários e consubstanciado no projeto de lei apresentado. Nos últimos 20 anos, o setor das águas e saneamento é dos que tem sofrido avanços mais significativos no nosso país, com indicadores muito favoráveis de evolução no acesso e na qualidade de serviços prestados.
95% dos portugueses dispõem hoje de serviços de abastecimento público de água. 99% da água é controlada e de boa qualidade. 80% das águas residuais urbanas são tratadas e 300 praias portuguesas têm bandeira azul. Todos nos congratulamos certamente com estes avanços, mas todos temos também a obrigação de não ignorar os persistentes problemas de sustentabilidade deste setor que têm de ser corrigidos sob pena de colocarem em risco todos os avanços conseguidos até hoje, bem como o futuro destes serviços públicos essenciais. O setor tem um déficit tarifário de 600 milhões de euros e dívidas dos municípios de 500 milhões de euros. 75% dos municípios geram apenas 27% dos proveitos e têm um prejuízo anual acima dos 160 milhões de euros. Os índices de reabilitação das redes existentes são insuficientes para as necessidades atuais. O setor está excessivamente fragmentado, existindo cerca de 500 entidades gestoras. Estas entidades gestoras têm perdas médias de 40% de água, chegando mesmo, em alguns municípios, a atingir os 80%. A não recuperação dos custos com os serviços de água põe em causa a sua sustentabilidade económica e financeira, limitando a capacidade de conservação e reabilitação das infraestruturas e a garantia da qualidade do serviço prestado às populações. Todos estes aspectos reforçam a convicção do Governo de ter de assumir um papel liderante na prossecução do interesse público. Foi por estes motivos que, no primeiro dia deste mês, o Governo apresentou publicamente a reestruturação do setor das águas. Uma reestruturação que integra e complementa os atuais regimes legais, revelando-se essencial para garantir a continuidade, universalidade, qualidade e sustentabilidade na prestação destes serviços públicos essenciais. E permitam-me que realce e destaque, assegurando assim a salvaguarda da principal preocupação da iniciativa legislativa apresentada por cidadãos que discutimos hoje. Uma reestruturação bem planeada, com pilares bem definidos e objetivos ambiciosos. Uma reestruturação que se iniciou com a aprovação do novo plano estratégico para o setor, o Pensar 2020, com objetivos de sustentabilidade nas vertentes técnica, ambiental, económica, financeira e social, focado na gestão dos ativos, no seu funcionamento e na qualidade dos serviços prestados, estabelecendo como prioridade a reabilitação em baixa. Uma reestruturação que conta com um novo programa operacional de sustentabilidade e eficiência do uso de recursos, que vem permitir o apoio ao investimento alinhado com o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com vista a dar resposta às necessidades identificadas no âmbito do círculo urbano da água e da melhoria da qualidade das massas de água. Uma reestruturação que conta com um novo modelo regulatório, a aprovação dos estatutos da ERSAR, que teve lugar atempadamente nesta Casa, dotou o regulador de poderes reforçados, passando agora a fiscalizar todas as entidades gestoras que atuam no setor. O também aqui aprovado diploma da fatura detalhada dará também um contributo importante para a transparência e para a sustentabilidade económico-financeira. Uma reestruturação que reorganiza territorialmente o Grupo Águas de Portugal, promovendo a coesão territorial através da agregação dos atuais 19 sistemas multimunicipais em 5 sistemas de maior dimensão, maximizando ganhos de escala com benefícios para a tarifa, atenuando a disparidade tarifária e normalizando a relação com os municípios. Uma reestruturação que reorganiza corporativamente o Grupo Águas de Portugal, promovendo a racionalização e a utilização partilhada de recursos. Uma reorganização transversal ao grupo que vai permitir ganhos de escala e poupança. Esta é uma reestruturação que concentra os princípios da coesão territorial, da sustentabilidade, da eficiência, da cooperação institucional e do investimento, colocando ao serviço das populações. Problemas estruturais exigem reformas estruturais e este é um setor vital que vê assim garantida a continuidade da relevância dos seus serviços em prol da qualidade de vida dos cidadãos portugueses. Isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, fui relatora do projeto de lei que hoje temos em mãos, subordinada à temática da proteção dos direitos individuais e comuns à água, e recordo-me bem de, no parecer sobre a mesma, ter considerado curial reconhecer e louvar o ato de cidadania que consubstancia a apresentação desta iniciativa, seja pelo seu alcance, seja pela mobilização conseguida que envolveu um assinalável número de cidadãos signatários, todos eles titulares do direito de iniciativa legislativa. Os cidadãos referem que é crucial assegurar em Portugal a universalidade do direito humano fundamental à água e ao saneamento, bem como a proteção das funções da água e, bem assim, a continuidade da sua fruição como bem comum essencial à vida e a todas as atividades produtivas. Entendo ainda ser digna de registro a dimensão dada pela iniciativa aos valores e princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa quanto ao domínio da água. Constituição que consagra que é incumbência prioritária do Estado a adoção de uma política nacional da água com aproveitamento, planeamento e gestão racional dos recursos hídricos, decorrendo tal missão da tarefa de promoção do desenvolvimento económico e social a desenvolver pelo Estado. Feito o reconhecimento, saúdo cerca de 44 mil cidadãos e a sua comissão representativa. Esta iniciativa procede, assim, à revogação de aspectos da Lei da Água e do regime da titularidade dos recursos hídricos. Senhoras e senhores deputados, o mote está dado. Esta iniciativa tem de ser vista quanto ao alcance da sua redação, claro está, mas também muito para além dessa redação em concreto. Na verdade, a sociedade desafia os deputados da nação a voltarem a debater sobre qual deve ser o papel ou papéis do Estado, se o Estado regulador, se o Estado gestor, se o Estado prestador. E eu diria mesmo o papel de Estado vendedor de todos e quaisquer ativos estratégicos ou ainda o Estado liquidatário das águas de Portugal e da autonomia do poder local. Faz todo o sentido este questionamento. Afinal, a maioria PSD, CDS-PP introduziu em setembro de 2011, na primeira atualização do memorando de entendimento, a Águas de Portugal no plano das privatizações, para, em março de 2012, na terceira atualização, em face da contestação, maquilhar a opção, parecendo infletir. Surge então a ideia da concessão do grupo, relativamente à qual não nos revemos. Sejamos claros, na essência a discussão é sobre a necessidade do Estado não se demitir, nem ser dispensado da persecução do interesse público relativamente a um bem único e fundamental, a água. Senhoras e senhores deputados, na área do ambiente, mais do que a política do PowerPoint, o Governo tem-nos habituado à decisão de supetão. Quanto menos se espera, eis que se fundem institutos, se vende património público, como a Casa do Ambiente e do Cidadão, se aprova um regulamento tarifário para os setores das águas e dos resíduos, se liquida a Empresa Geral de Fomento. De supetão, entre uma audição regimental na Assembleia da República e uma deslocação a Nova Iorque, se anunciam profundas alterações ao nível do setor das águas, seja quanto ao modelo territorial das águas de Portugal, seja quanto à reorganização corporativa do grupo. Estamos esclarecidos. Nos últimos 20 anos, a evolução do acesso e qualidade de serviços prestados permitiu que 95% dos portugueses passassem a dispor de serviços de abastecimento público de água. 99% da água controlada e de boa qualidade. 80% das águas residuais urbanas são tratadas. Permitiu, chegados a 2014, que 300 praias tivessem podido hastear a bandeira azul. Mas há o reverso da medalha que as intervenções anteriores à minha aqui não referiram. Nos últimos 3 anos, 3/4 da legislatura deste Governo,
sem que nada fosse feito por quem tanto criticou o anterior governo, cresceu o déficit tarifário. Já vai em 600 milhões de euros. As dívidas dos municípios não pararam de aumentar, alcançando 500 milhões de euros, mais de 3 vezes o valor pelo qual foi alienada a Empresa Geral de Fomento. Nos últimos 3 anos, os municípios e o país foram atirados para um ponto em que, sem reestruturação do setor das águas, seria necessário um aumento médio da tarifa em 70% para obter o reequilíbrio financeiro dos serviços de água e saneamento. Ora, aqui está o alibi da maioria de direita. O Estado é irremediavelmente ineficaz e incapaz. Insinuam. Com ameaças destas, força-se uma reforma do setor das águas alinhada, imagine-se, com o crescimento verde, em torno da agregação dos atuais 19 sistemas multimunicipais em 5 sistemas de maior dimensão, maximizando ganhos de escala e de gama, com benefícios para a tarifa, atenuando a disparidade tarifária e normalizando a relação com os municípios. 5 sistemas mais apetecíveis para o setor privado, claro está. É neste quadro que acresce a importância deste debate e desta iniciativa em particular. Quanto à iniciativa legislativa, podemos situar-nos exclusivamente na indisponibilidade absoluta que efetivamente revela em aceitar situações, digamos, de menor porte, quanto ao envolvimento dos setores público e privado, ou antes ler que o seu espírito é o de travar uma política, a política em curso, que pretende transformar a água e o serviço público num negócio altamente lucrativo para o setor privado, o que obviamente não acontecerá sem custos de diversa ordem. Ler que o espírito desta iniciativa é o travar uma política, a política em curso, diga-se, que é pretexto de uma reestruturação do setor da água, mas não faz do que retirar competências às autarquias, desde a definição tarifária à quase obrigatoriedade de fusão das empresas multimunicipais de água e saneamento em grandes unidades empresariais. Não para ser vendidas, afinal, quem é que falou de privatização da água? Mas subconcesionadas, era o último dos motes. E subconcesionar tudo de alto a baixo. Senhoras e senhores deputados, a água não é um bem meramente mercantil, mas público. Não. Esta não é uma tirada da oposição, senhores deputados da maioria. Esta afirmação vem da doutrina social da Igreja, concretamente do Papa Emérito Bento XVI. Mas, felizmente, também neste âmbito, os ventos que nos chegam da Europa são de mudança. À Comissão Europeia chega, em 20 de dezembro do ano anterior, uma iniciativa de cidadania europeia. A água e o saneamento são um direito humano. A água não é um bem comercial, mas um bem público, subscrita por mais de 1.600.000 cidadãos. E a primeira iniciativa de cidadania europeia que respeita os requisitos do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a iniciativa de cidadania. Uma iniciativa que convida a Comissão a propor legislação que implemente o direito humano à água e ao saneamento, tal como reconhecido pelas Nações Unidas, e a promover o suprimento de água e saneamento como serviços públicos essenciais para todos, e instando ainda a garantir que o acesso à água potável, segura e a saneamento é indissociável do direito à vida e à dignidade humana, e à necessidade de beneficiar de um nível de vida adequado. Uma iniciativa que levou a que a Comissão tivesse convidado os Estados-membros, agindo no âmbito das suas competências, a terem em conta as preocupações expressas pelos cidadãos e encorajá-los a intensificar os seus esforços no sentido de garantir o fornecimento de água potável segura, limpa e economicamente acessível e saneamento para todos. De garantir e melhorar o acesso à água e ao saneamento, ou seja, a qualidade, a acessibilidade e um custo abordável. Senhoras e senhores deputados, a Diretiva Quadro da Água reconhece que a água não é um produto comercial como outro qualquer,
mas um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal. A água é um direito humano fundamental, um bem público e social cuja gestão não deve ser ditada por lojas mercantilistas e economicistas. Saibamos todos estar à altura deste desidrato e da expectativa que tantos cidadãos colocaram nesta iniciativa, que deverá naturalmente ser trabalhada na especialidade. Como em qualquer outra iniciativa do género, não há deferimentos tácitos, mas se há retorno que estes milhares de cidadãos têm de obter, é o de ver o seu projeto de lei debatido em sede de comissão, em sede de especialidade. Tanto mais que o exemplo de envolvimento numa iniciativa legislativa popular ocorre com muito pouca frequência, quase nunca mesmo. E o facto é que as duas anteriores que me lembro, e penso que foram únicas, tiveram depois frutos. Entendemos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dever concorrer para o reconhecimento de mérito deste tipo de iniciativas e o nosso voto terá, de partida, esse propósito. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, a quem, não lhe sendo imputável qualquer responsabilidade, peço uma maior capacidade de concisão do que a Sra. Deputada que acabou de intervir. É sempre muito difícil para a mesa interromper os discursos, sobretudo quando são feitos aqui em cima, mas há tempos a respeitar-me. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, saúdo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os cerca de 44 mil subscritores da presente iniciativa legislativa de cidadão. Saúdo o seu empenho, a sua persistência, a sua luta pela água de todos e pela gestão democrática dos recursos hídricos. Saúdo também os que estão presentes nas galerias e que representam esses 44 mil cidadãos. A Lei da Água, do Governo do Partido Socialista de Sócrates, a pretexto da transposição da Diretiva Quadro da Água, veio introduzir em Portugal a possibilidade de privatização da água e, em boa parte, do domínio público hídrico. O PCP denunciou essa intenção. O Ministro do Ambiente de então foi claro e confirmou a estratégia do Governo PS como uma privatização de baixo para cima. Por essa altura, o Grupo Águas de Portugal perdeu para os privados a sua primeira empresa, a Aquapor, pelas mãos do Partido Socialista. Ou seja, a ambição de privatização das águas e dos sistemas de abastecimento, distribuição e tratamento é uma velha aspiração dos protagonistas da política de direita. Aspiração essa que este governo PSD-CDS partilha e tenta concretizar com o fervor ideológico que o caracteriza contra o interesse público, contra as populações, preparando o setor inteiro e as empresas públicas que atualmente o gerem para a sua aquisição por privados. Todas as peças da política do Governo para o setor da água encaixam numa clara estratégia de reconfiguração empresarial e funcional dos sistemas, no sentido de assegurar a sua rentabilidade económica, fazendo das autarquias cobradores em nome de terceiros. A água não é uma mercadoria, nem constitui um mercado concorrencial. Os seres humanos não podem escolher não beber água, nem podem trocar a água por qualquer outro bem ou produto. Como tal, o valor da água ultrapassa em muito o seu valor económico. Tem um valor ambiental, um valor social e um valor que é, por natureza, vital para todos os seres vivos do planeta. A concepção do Governo, porém, não contempla as diversas dimensões da importância da água, concentra a sua política na exploração do seu valor financeiro, particularmente num contexto de apropriação por privados. A chamada reestruturação do setor das águas, os despedimentos e a preparação para a privatização, o PASAR 2 e o novo enquadramento da chamada entidade reguladora são as peças de um puzzle político que consiste na criação e empresarialização de um mercado privado que se apropria de um bem público para o vender de acordo com os seus desígnios de acumulação e de lucro. E é importante aqui explicar a dívida das autarquias às águas de Portugal, porque tem sido utilizada como um pretexto para a privatização, e é importante explicar que essa dívida é empolada
quer pelos investimentos cujo retorno é obrigatório obter em 50 anos, investimentos para os quais as autarquias não opinam, não contribuem, não decidem, e é também empolada pelos consumos mínimos obrigatórios, que muitas vezes as autarquias são obrigadas a contratualizar, que não consomem, mas têm que pagar. A privatização da água tem vindo a demonstrar-se uma opção desastrosa nos mais diversos sentidos, não só e em todo o mundo. Em primeiro lugar, porque retira a gestão da água da intervenção democrática dos cidadãos, enquanto que os cidadãos elegem os órgãos de soberania locais e nacionais, não elegem os membros dos conselhos de administração das empresas privadas. Em segundo lugar, porque acrescenta aos custos da água, da sua distribuição e do seu tratamento, o custo do lucro dos acionistas, aumentando os preços. Em terceiro lugar, a qualidade do serviço tenderá a degradar-se, como em qualquer privatização, na medida em que quanto menor for o investimento e quanto menos trabalhadores participarem nas empresas, mais lucro essas empresas gerarão. O projeto de lei que é apresentado pelos cidadãos estabelece o direito fundamental à água e ao saneamento e disposições de proteção desse direito, bem como do direito à água e à sua propriedade pública como recurso e à sua gestão no interesse coletivo, hierarquizando as utilizações da água e impedindo a privatização e a mercantilização dos serviços de águas, das infraestruturas públicas e do domínio público. Esta iniciativa legislativa de cidadãos constitui uma afirmação dos direitos e dos interesses de toda a população, no cumprimento da Constituição da República Portuguesa, e garante a Portugal a universalidade do direito humano à água e ao saneamento, tal como já reconhecido pelas Nações Unidas e que Portugal subscreveu, mas ainda não verteu na legislação nacional e, apesar de ter um governo que pratica no seu território o contrário. Todas as privatizações se mostraram até agora lesivas do interesse nacional, dos utilizadores dos serviços, da qualidade e até mesmo lesivas para a economia e a soberania nacional, entregando aos grandes grupos económicos o controle de alavancas fundamentais da nossa economia. A entrega da água aos grandes grupos económicos não só representa politicamente exatamente o mesmo que todas as restantes privatizações, ou seja, a abdicação do interesse nacional por um governo que se comporta como uma comissão de negócios que vende o país a retalho, cuja ideia de patriotismo é uma bandeira na lapela enquanto a converte numa marca comercial, como representa também a apropriação por interesses privados de uma alavanca absolutamente fundamental para todas as atividades humanas, a começar pela própria existência, pelo bem-estar, higiene e saúde, pela própria vida, mas que tem implicações em todas as dimensões da atividade económica de uma sociedade. A presente iniciativa é um contributo muito valioso que 44 mil cidadãos entregam a esta Assembleia e é um ponto de partida para a construção de uma lei que impeça o tratamento político da água como se de uma mercadoria se tratasse. De todas as bancadas ouvimos os grandes compromissos com o interesse público, com a natureza pública da água. Ouvimos que os serviços públicos podem ser prestados por privados, que o Governo está cá para controlar a ganância dos grandes grupos económicos e que tudo correrá bem. Não precisaremos relembrar o que sucede por todo o mundo, o movimento de renacionalização e remunicipalização da água depois de experiências catastróficas de privatização. Basta-nos olhar para Portugal e pensar o que seria hoje da nossa água se estivesse entregue a um grupo monopolista, como, por exemplo, o Grupo Espírito Santo. A esses partidos dissemos: façam as promessas e palavras valer pela prática. Votem a favor do projeto de lei da Iniciativa Popular. Votem por uma água pública de gestão democrática e ao serviço das populações e do país. Caso contrário, estarão uma vez mais a votar no interesse dos acionistas de um qualquer grupo privado e não dos cidadãos que os elegeram para esta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, saudar os subscritores desta iniciativa legislativa de cidadania, mais de 40 mil, tem um número apreciável de apoiantes, tem tido capacidade de dinamizar debates transversais na sociedade portuguesa à volta do Serviço Público da Água e não só, sob o modelo económico em que nós vimos vivendo. Queria saudá-los e desde logo dizer que este texto, que pretende vir a ser uma lei, tem o mérito de inscrever pela primeira vez
o direito à água e ao saneamento como um direito humano fundamental. E esta é uma questão de civilização e é uma questão de modernização na República Portuguesa, acompanhando aquilo que foi uma deliberação das Nações Unidas. E conferir este aspecto tão central de um direito humano fundamental faz muita diferença no debate político e na forma como o encaramos. Porque quando se discute a eventual mercantilização da água e do saneamento, nós estamos a discutir a mercantilização de um direito humano. E isso muda completamente de figura os dados da equação. E, portanto, é essa questão que nós temos que fazer apelo do ponto de vista da consciência social, da consciência cívica e da consciência política. Diz o Ministro do Ambiente que não quer agora privatizar o Grupo Águas de Portugal e que o Grupo Águas de Portugal pode ser uma EPAL em Ponto Grande e que pode gerir muito bem. Esse tipo de observações foram hoje aqui reproduzidas por deputados do CDS e do PSD. Então não se entende porque é que não apoiam esta iniciativa legislativa de cidadãos, porque esta, pelos vistos, vem ao encontro daquilo que os senhores deputados dizem que é a vontade da maioria, que é de não alterar a natureza jurídica, nem da propriedade, nem da gestão do Grupo Águas de Portugal. E, portanto, se não o fazem, porquê? Porque há uma intenção escondida, porque há uma intenção de reserva mental, porque se espera que daqui a algum tempo a mesma maioria que dançou entre a privatização, a concessão e agora é a grande EPAL, possa vir realmente a alienar partes do Grupo Águas de Portugal, a privatizar, a mercadorizar um direito humano fundamental como é o acesso à água e ao saneamento. E, portanto, há aqui uma posição de reserva mental, de má-fé política da parte dos partidos da direita, porque, na verdade, querem, talvez não de imediato, mas querem a prazo a privatização das águas. Isso terá, inevitavelmente, consequências para a população do ponto de vista dos tarifários, da qualidade do serviço e de reservas estratégicas para o país e até de capacidade de gestão daquilo que tem que ser a renovação obrigatória das infraestruturas, quer em alta, quer em baixa. E, portanto, os deputados do PS e do CDS, neste momento, deveriam, se é que querem ser coerentes com essa ideia, aprovar esta iniciativa legislativa de cidadãos. Se o não fizerem, é porque realmente as declarações do Sr. Ministro do Ambiente acerca da continuidade da natureza da gestão pública do Grupo Águas de Portugal valem pouco. Valem tão pouco que querem muito brevemente realmente abraçar um projeto de privatização. Este debate é um debate bem-vindo, é um debate que vai continuar, é um combate permanente, não só pelo interesse que as populações têm nele, todos os estudos de opinião mostram a oposição de mais de 80% dos portugueses a qualquer tipo de privatização, mesmo parcial, das águas, e, portanto, nós estamos aqui hoje, todos aqueles que estão a secundar esta iniciativa legislativa de cidadãos, a representar aquilo que é o sentimento e a opinião da maioria do povo português. Senhores deputados do PSD e do CDS, não privatizem as águas, não privatizem a gestão das águas de Portugal. E esse é o desafio que fica feito e é uma luta que vai certamente continuar na agenda, na ordem do dia, por iniciativa dos cidadãos, por iniciativa de todos aqueles que querem preservar esse direito humano fundamental. Senhora deputada Heloísa Apolónia, tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar muito fortemente este ato de participação política de mais de 44 mil cidadãos que subscrevem esta iniciativa legislativa de cidadãos que resultou justamente no projeto de lei número 368/12. O que estes cidadãos propõem à Assembleia da República é que este Parlamento elabore uma lei que determina a água como um direito fundamental à vida, a todas as formas de vida.
que a água não falte a ninguém, designadamente por razões de ordem económica. Fazem e apelam-nos à defesa da gestão pública da água, gerida, portanto, em função das necessidades do país e não das carteiras dos acionistas, e também que as concessões feitas até à data com contratos absolutamente ruinosos que propõem consumos mínimos, que muitas vezes são o dobro daquilo que as populações consomem, que é uma coisa absolutamente absurda, que essas concessões feitas a privados não sejam renovadas nem prorrogadas. Ora, senhoras e senhores deputados, ninguém aqui contestará este princípio da água como direito fundamental e a sua necessidade de ser gerida em função das necessidades das populações e do país. E isto é justamente incompatível com a privatização ou com a entrega, sob qualquer forma, ao setor privado do próprio setor da água. Porque a privatização, não o digo abstratamente, senhoras e senhores deputados, dizemos-lo com consciência daquelas que já foram as experiências concretas, designadamente também a nível internacional. A privatização significa, entre muitos outros desastres, investimentos feitos em função da rentabilidade da empresa e não investimentos feitos em função das necessidades das populações e do país. Representa sempre menos recursos humanos e, portanto, menos meios para dar as respostas necessárias aos sistemas. Representa sempre aumento de tarifas, a curto, médio ou longo prazo. Representa uma determinação da lógica de ordenamento territorial e de desenvolvimento do país. Enfim, estamos a falar, de facto, de coisa muito séria. E estamos a falar de coisa muito séria que os sucessivos governos, desde os anos 90, têm vindo a deturpar estes princípios ao nível da legislação. Porquê? Porque desde os anos 90 que a legislação, paulatinamente, vem abrindo a porta à privatização do setor da água, seja ela feita sob que forma for. E aquilo que nós consideramos é que é tempo de fechar essa porta, senhoras e senhores deputados. Nós sabemos, como já aqui bem foi dito, que este governo esteve vai, não vai para privatizar o setor da água. Eu ainda me lembro de uma declaração do então Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que arrepiou o país. E o Governo tem consciência da brutal contestação que resultaria se eventualmente tomasse essa decisão. Portanto, o Governo diz hoje perentoriamente: nós não vamos privatizar o setor. Mas depois apresenta documentos e estratégias de reestruturação do setor da água, onde continua a abrir a porta à privatização do setor privado. Para quê? Para que daqui a uns tempos seja mais fácil e possível privatizar. Ou seja, para que se alicie melhor o setor privado a entrar no setor das águas. Senhoras e senhores deputados, o país não precisa de brincadeiras. O país precisa de grande seriedade. E, portanto, se o Sr. Ministro e o Governo assumem que o setor da água não é para privatizar, que tenham coragem de o determinar em legislação. E que haja uma lei que diga que este setor é de gestão pública em função das necessidades de desenvolvimento do país e das necessidades da nossa população. Portanto, tenham essa coragem, sejam coerentes. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pode concluir. Senhora Presidente, sejam coerentes com o vosso atual discurso, mas não digam uma coisa hoje para fazer outra amanhã, preparando esquemas e negociatas nas costas dos portugueses. Eu acho que isso não é sério, senhoras e senhores deputados. Vamos todos pelo bem de Portugal. E o bem de Portugal no setor da água é, de facto, a sua gestão pública em função das necessidades do país. Sr. Deputado Mário Magalhães tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. No final deste debate, 3 notas. E, em primeiro lugar, o tema central que trouxeram para este debate, que foi a privatização do setor das águas. Vamos falar já sobre isso, porque é uma miragem, algo que eu não entendo onde é que viram isso. Em segundo lugar, o acesso à água pública para todos. E, em terceiro lugar, a reestruturação do setor das águas. Em primeiro lugar, este papão da privatização, que tentam passar muito para a opinião pública e criam aqui uma nuvem em torno disso. Quantas vezes já foi repetido aqui que não existe?
Será que nós não falamos claro? O que é que tem que fazer para perceberem aquilo que a gente disse? Não há privatização. E eu lamento que isto tenha tido um efeito contágio, digo, deve ser por causa do ébola, um efeito contágio no Partido Socialista. Porque eu fiquei pasmado agora com o discurso da senhora deputada Eurídice Pereira sobre a privatização. Mas não foi o Partido Socialista que privatizou a Aquapor. A única privatização, a única venda de ativos estratégicos na água foi feita pelo Partido Socialista. Não foi feito por mais ninguém. Segundo ponto, o acesso da água para todos. Segundo ponto, o acesso à água para todos. É exatamente isso o centro desta questão. Nós, para garantir o acesso à água para todos, temos que garantir agora para nós, mas temos que garantir para as gerações futuras. E para isso, o que é que nós precisamos? Sustentabilidade do sistema. É isso que nós estamos aqui a falar. Sem sustentabilidade do sistema, o sistema não funciona e não garantimos o acesso para todos. Como é que nós devemos garantir o acesso para todos? E isto fizemos e legislamos sobre isso. Como? Protegendo os mais desfavorecidos, criando condições para que acabe com as assimetrias que existem, que são intoleráveis, e fazendo com que todos tenham acesso à água. E mais uma nota aqui que a senhora deputada do Partido Socialista me disse, que eu também fiquei um bocadinho pasmado. Disse-me que exatamente para a senhora deputada, disse que o déficit tarifário cresceu nos últimos 3 anos. Não é verdade, cresceu e vai crescer muito mais no futuro se nada se fizer. É exatamente por isso que estamos a acabar com o déficit tarifário. É exatamente isso que vai acabar com a reestruturação. É isso que queremos fazer. E, por falar na reestruturação, eu hoje, aliás, pensava que iam tocar mais nesse tema e fiquei porque ninguém percebeu, não é exatamente a reestruturação do sistema. Traz, em primeiro lugar, um país mais coeso. Em segundo lugar, traz ganhos de escala com muito mais eficiência e que foram aqui bem pisados e referizados por os meus colegas de bancada. E quero dizer que, para o seu deputado do Bloco de Esquerda, que ainda tem 6 segundos e ainda pode lá ir explicar, o senhor falou-me do seguinte, que o senhor deputado Luís Fazenda diz que este é um problema, vai acabar com a renovação de infraestruturas e que é importante fazê-las. Mas não é exatamente isso que está na reestruturação? Poupar nos próximos anos 4,1 mil milhões de euros, fazer um investimento de mais 3 mil milhões de euros em infraestruturas, não é exatamente isso que se trata esta reestruturação? Então, eu acho que não leram o processo de reestruturação. É exatamente isso que estamos a fazer. Nós queremos garantir a água para as gerações. Não se ria, Sr. Deputado, fica-lhe mal, porque isto é um assunto muito sério. Estamos a falar de um assunto muito sério que vai ser para as próximas gerações. Não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma. Estamos a falar de algo importante para a vida. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições. Fica então concluído este 4º e último ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje e assim os nossos trabalhos, que serão retomados amanhã às 10 horas, com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento. Haverá votações regimentais no final do debate. Está encerrada a sessão. Muito boa noite, senhoras e senhores deputados.